Meus irmãos, durante esses dias, durante os últimos dias e semanas, eu tenho estado em um propósito com Deus, pedindo algumas coisas a Ele. Tenho tido momentos de oração, tempos de oração, que eu nunca me propus a ter. E tenho buscado, às vezes com muita ousadia, às vezes reclamando de algumas coisas, pedindo perdão por outras e pedindo outras coisas. E uma das coisas que eu tenho pedido a Ele é que, independente do altar, independente do ato de ser pastor, eu quero ter uma relação com Ele. Primeiro por minha causa, pelo meu desejo. E em segundo, porque eu quero ser visto pela minha esposa, pela minha casa, pelos meus filhos, como alguém que busca a Deus. E ontem, na mensagem do pastor Manassés, eu estava remoendo algumas coisas enquanto ele orava, e eu estava ali ao lado, no canto. E Deus me falou muito sobre honrar a presença dEle. A gente faz isso muito de forma consciente. Quando nós estamos orando, nós de forma consciente queremos honrá-lo. Quando nós estamos no culto, nós queremos honrá-lo com louvores e adoração. Mas, por exemplo, você de forma consciente não precisa saber e pensar a todo instante que você deve respirar. Você simplesmente respira de maneira autônoma. E dessa mesma maneira deveria ser a nossa vida, de maneira honrando a Deus. Não é estar necessariamente pensando a todo instante que eu devo honrar a Deus, mas é simplesmente de maneira automática, em tudo aquilo que eu faço, eu honro a Deus. Não deveria ser um esforço honrar a Deus, deveria ser simplesmente um estilo de vida. Em tudo aquilo que eu faço, eu honro. Estamos buscando a sua presença e honrando a sua presença quando estamos de maneira consciente buscando-a. Mas de forma despretensiosa em nosso dia a dia, às vezes esquecemos de honrá-lo. Esquecemos de entender que Ele está se fazendo presente na nossa vida, e dessa maneira devemos honrar a Ele de maneira integral e 100%. Querem aqui no louvor, enquanto ela ministrava, ela falou que Deus quer que nós nos entregamos a Ele, devemos nos entregar a Ele de forma completa, de maneira integral, de maneira com todo o nosso coração, com toda a nossa adoração. Leonan cantou um louvor, e eu vou falar esse louvor de maneira bem pausada, como se fosse uma oração. E se você tiver muita consciência, você fica em silêncio e não repete comigo em seu coração. Ou se você tiver muita consciência, você repete comigo em seu coração. Leonan cantou uma música que diz assim: fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Eu não sei se nós temos noção do que é ser ferido por Deus com uma ferida de fome. Ferida de fome não é estarmos aqui e concluirmos essa noite e vivermos somente esses 4 dias na presença dEle. Mas uma ferida de fome é, depois daqui, continuar faminto pela presença dEle. O mesmo louvor fala que até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, ó Deus. De maneira conjunta, nós cantamos e louvamos a Deus, e continuemos assim, por favor, mas de maneira consciente e integral, que tenhamos noção do que estamos pedindo a Ele.
gastar a vida diante do altar é literalmente em tudo, em todo o tempo, em toda a área, de maneira completa e integral, de maneira sacrificial. Eu gastarei a minha vida até que o Senhor venha. Veja, a nossa companhia deve ser o Senhor Deus. A nossa vida deve refletir e deve ser constantemente um altar de adoração ao Senhor. A questão não é somente por onde andamos, mas é com quem andamos. Um provérbio diz que é melhor só do que mal acompanhado. E a Bíblia fala que devemos andar com Deus de maneira integral. Deus não quer metade da sua vida. Deus não quer 1/3, 2/3 ou 99%, mas Ele quer você por completo. Nós devemos compreender que esse caminhar e desenvolver da nossa vida é um processo. Como assim? Vemos na quinta-feira o resultado da busca ao Senhor, vimos na sexta, vimos ontem à noite, vimos hoje pela manhã, e entendemos que isso é um processo suscetível de dias. Se nós não continuarmos o buscando amanhã e depois, simplesmente concluiremos hoje à noite. E amanhã, se não o buscarmos, não o encontraremos, porque só o encontramos se o buscarmos. Veja, a Bíblia fala que a vida é como um processo que nós vamos de força em força. Paulo diz que nós vamos de fé em fé. Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. E João diz que nós recebemos graça sobre graça. O que é isso? É um processo contínuo de busca pela presença. Se eu tenho graça hoje, eu continuo, recebo graça sobre amanhã. Se eu tenho fé hoje, eu busco amanhã, eu terei fé amanhã. Se eu entendo que eu sou transformado de glória hoje, amanhã eu serei transformado novamente, porque é uma transformação contínua até o ápice, que é a eternidade na presença de Deus. Veja, a nossa caminhada deve refletir o caráter de Deus, daquilo que Ele espera de nós. A nossa vida deve ser um culto integral, completo, pelo nosso físico, pela nossa alma e pelo nosso espírito. Veja, a questão é que muitas vezes adoramos fisicamente, como os ramos da videira que são secos e lançados fora. Outros são integrais e como os ramos vinculados à videira, eles emergem e produzem frutos e mais frutos para Deus. Veja, existe um contraponto aqui, porque ambos os ramos estão conectados à videira. Aqueles que produzem frutos e aqueles que são vazios, somente casca que será lançado ao fogo. Então, andar com Deus não é dar glória e viver plenamente somente aqui dentro, mas é produzir frutos e mais frutos para a glória de Deus enquanto estivermos aqui. Para compreendermos um pouco, eu quero falar sobre a nossa entrega total a Deus. Peço que você abra no livro de Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Nós leremos somente o versículo 40. Gênesis 24, versículo 40, e nós leremos somente a parte A do texto, a primeira frase. Todos acharam? Digo amém. Quem não achou, diz misericórdia. Amém. Gênesis capítulo 24, verso 40, diz assim: Ele me disse:
o Senhor em cuja presença tenho andado. Amém. Só isso. Veja, é muito comum que a nossa vontade, o nosso desejo é que Deus ande conosco e abençoe o nosso caminho. Abraão aqui, ele nos ensina que é nós que andamos com Deus no caminho dele. Não é irmos aonde quisermos, não é falar o que queremos, não é pensar o que desejamos, é em cuja presença de Deus eu tenho andado. Isso indica que não é Deus que vem até mim, até você. Isso indica que é eu e você que devemos ir até a presença dele. Muitos de nós temos confundido a nossa relação como se Deus servisse a nós e não nós que servimos a Deus. Veja, a presença de Deus, ela é perfeita em sua plenitude. É possível ver que todas as vezes que o homem se relacionou com Deus e Deus com o homem, foi o homem que rompeu essa relação com ele. De Gênesis a Apocalipse, foi o homem que rompeu e pecou contra Deus. Deus, ele sempre deseja se relacionar com o homem, mas o homem sempre escolhe algo que não contempla e não honra a presença de Deus. É interessante entender que para compreender a presença e estar na presença, é necessário compreensão do nosso quebrantamento, da nossa santificação, da nossa justificação. O altar de Deus, ou a nossa vida como altar, deve refletir honra e adoração. O altar de sacrifício no Antigo Testamento reflete e prefigura a cruz do Calvário no Novo Testamento. Nós hoje não precisamos sacrificar e imolar animal sobre um altar de pedra para honrar a Deus, mas compreender que a cruz do Calvário nos colocou aqui hoje, e entender que o altar, que a cruz é o lugar de sacrifício de Cristo, nos dando a oportunidade de sermos como altar para Ele constantemente, é compreender que não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem altar de sacrifício, não existe evangelho sem altar em que eu deixo e me nego para honrar a Cristo. O evangelho é: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus que se cumpre em minha vida. Não é mais o meu caminho, mas é o caminho de Deus para mim. A nossa vida deve prefigurar, deve constantemente mostrar e explanar uma vida de altar para Deus, um altar de honra, um altar em que reflete cuja presença eu tenho andado. A nossa vida deve refletir que nós andamos com Deus. Não é gritar que eu sou amigo de Deus, mas é em nossos passos refletir que na presença de Deus eu ando. Precisamos estar de maneira completa diante de Deus. Queremos viver como os grandes homens e grandes mulheres da Bíblia. E uma coisa que eu entendo é que todos eles se integraram de maneira completa. Até quando erraram, colocaram seu erro diante de Deus, mas não esconderam. Mas até em seu pecado, em sua falha, em sua pequenez, falou assim: Deus, aqui estou eu. Aqueles que vivem de maneira completa, eles buscam se entregar, refletir, pedir perdão e arrepender-se dos seus atos. Por quê? Porque a sua vida reflete um altar de sacrifício. Então, devemos compreender que uma vida de sacrifício, uma vida de altar, é uma vida de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Uma vida que reflete a presença de Deus é uma vida que não tem medo de andar na presença de Deus. É necessário ser discípulo para se tornar mais discípulo. É necessário ser íntimo para ter mais intimidade. É necessário ser filho para buscar ainda mais intimidade com o Pai. É necessário estar conectado com o unigênito para que possamos ser coparticipantes da herança de Deus. É necessário estarmos relacionando constantemente com Cristo, porque assim como Deus amou o Filho nos amou. Portanto, é necessário que a nossa vida reflita uma vida de altar. Abraão, em seu primeiro altar, em Gênesis 12, capítulo 12, versículos 6 e 7, diz assim: atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. O primeiro altar de Abrão revela, ou Deus revela-se a ele. Assim em nossa vida, quando temos uma vida de altar diante de Deus, nós temos a possibilidade, nós temos o privilégio de Deus se revelar a nós. O mundo não tem a revelação de Cristo, porque o mundo não revela, não vive de maneira de adoração, que revela altar ao Senhor. Veja, no altar da revelação, Deus se revela a Abrão. Ele se mostra, é a primeira vez que Deus fala com Abrão. É a primeira vez que Deus fala diretamente com ele, porque Deus fala: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas aqui Abrão então levanta um altar, porque Deus se revelara a ele. E o altar da revelação revela quem Deus é para nós, revela quem somos para Deus, revela também o que a igreja é, e revela o que o mundo é para a igreja. Tem muita gente que confunde quem Deus é com o que o crente faz. Tem muita gente que confunde o que o crente faz com o que o Deus é. Tem muita gente que o mundo deve se parecer mais com a igreja. Outros acham que a igreja deve se parecer mais com o mundo, para que todos possam ser bem-vindos. E não é bem assim. Para entender a revelação de quem somos e do que o mundo é necessário ter uma vida de altar diante de Deus. É entender quem somos e somos separados do mundo. É entender que eu não posso fazer o que o mundo faz. É entender que eu não posso fazer e falar o que o mundo fala. Eu não posso ir aonde o mundo vai. Eu não posso me regozijar naquilo que o mundo se regozija. Eu não posso ter prazer naquilo que o mundo tem. E isso só é revelado a nós, àqueles que vivem um altar da revelação. Veja, o altar da revelação revela quem Deus é, porque Deus é luz. O altar da revelação revela quem nós somos, servos. O altar da revelação revela o que a igreja é, a noiva do Cordeiro. E o altar da revelação revela quem o mundo é, porque não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem é noiva não pode se comportar como meretriz. E meretriz, mesmo que se vista de branco, não pode ser a noiva do Cordeiro. Porque não é o que somos externamente, mas é o que somos dentro. Aquilo que você expressa é aquilo que você é. Porém, alguns ainda conseguem ser uma casca vazia, que revelam a aparência, mas não recebe a seiva da videira, não recebe os nutrientes,
não recebe os milagres, não recebe a transformação, simplesmente se quebra e será lançado ao fogo. Veja, o altar da revelação deve gerar em nós uma consciência da presença de Deus. Nossa alma deve ser curada, nosso espírito deve regozijar e alimentar a nossa alma e não nossos desejos carnais. Deus quer se revelar a mim e a você constantemente. Deus quer ter mais intimidade com você. Deus quer ter mais relacionamento com você. Deus quer se aprofundar em uma relação contigo. Mas é necessário que busquemos a revelação de quem Ele é, para que possamos buscá-lo. Veja, altar, Abraão, ele segue em sua jornada. Gênesis 12, versículo 8 diz assim: passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão agora ele edifica um altar entre Ai e Betel. Veja, Ai significa monte de ruínas, e Betel significa casa de Deus. Abraão, ele passa pela cidade que era um monte de ruínas e está em direção à casa de Deus. Abraão agora ele está separado entre o mundo e a presença. Abraão está deixando o passado para trás, o velho eu, quem eu fui, para aquilo que Deus quer que eu seja. E ali Abraão edifica um altar. A questão é que muitos de nós queremos ser separados do mundo, mas no processo ainda, como eu falei no início, ainda estamos olhando para Ai e olhando para Betel. Vislumbramos Betel, mas o velho eu ainda está próximo. Deus nos chamou para sermos edificados, para sermos casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. Deus nos chamou para sermos santos e justificados em sua presença. Deus nos chamou para abdicarmos de quem nós somos um dia, filhos das trevas, filhos da desobediência, para nos tornarmos filhos da luz e da obediência, irmãos de Jesus Cristo unigênito e coparticipantes, herdeiros em Deus. Porém, em muitas vezes o nosso velho eu, quando saímos do congresso na segunda-feira de manhã, vem à tona. Nas dificuldades, nos embates, nos desejos, nas tristezas, nas preocupações, todo mundo aqui tem. Não espere que você sairá daqui 100%, porque se a gente chegar a 100% hoje, seremos arrebatados. Não há sentido de sermos 100% aqui, permanecermos aqui, seríamos levados assim como Elias. Seríamos arrebatados, porque já alcançamos a estatura de varão perfeito. É melhor estarmos na presença. Portanto, amanhã, ou talvez hoje após o culto, seremos acometidos por pensamentos, por desejos, por circunstâncias que querem fazer com que o velho eu venha à tona, por medo, por preocupação, por excesso de coragem. Veja, Abraão, ele está entre Ai e Betel. É só ir para frente, é só seguir para a presença de Deus. Mas Abraão, em Gênesis 12, do versículo 10 a 20, ele vai para o Egito. Betel está na frente dele, e ele desvia para o Egito. O Egito não era a direção de Deus para Abraão. Deus não falou para Abraão: vá para o Egito.
Mas o velho eu também vem à tona em mulheres e homens de Deus. O velho eu muitas vezes não quer voltar para Ai, mas quer dar uma passada no Egito, porque o Egito lembra o que eu vivi, mas em minha consciência eu não fui para Ai, eu fui para outro lugar, mas para ter os mesmos desejos e pensamentos que um dia eu tive. Deus quer que nós caminhemos para Betel. Lá no Egito foi o único lugar que Abraão não edificou altar, e foi o único lugar que a descendência de Abraão sofreu. Veja, no Egito, Abraão mentiu. Ei, Sara, diz para o faraó que tu é minha irmã, porque senão ele pode matar a mim, tirar a minha vida. Você vê que quando você está numa direção que não é de Deus, as coisas já começam errado. Você orou, Deus falou contigo: sai, vai para uma terra que eu te mostrarei, vai para uma terra que eu edificarei e darei a tua descendência. Mas em dados momentos: ei, Sara, não diz que tu é a minha mulher. Sabe por quê? Porque quando vamos para um lugar que Deus não mandou, quem direciona a nossa vida é a nossa carne e não o Espírito Santo. É entender que estamos na presença de Deus nesse final de semana, mas amanhã não terá aqui o pastor Josué, não terá o pastor Jones, não terá o ministério de louvor, será somente a sua presença em seu caminho, na presença de Deus. Será você tomando a decisão de ir ou não para o Egito. Será a tua intimidade com o Espírito Santo te direcionando para o caminho que você deve seguir. Alguns têm mais intimidade e outros não, mas o que nós estamos falando esse tempo inteiro, o objetivo desse congresso que está na 8ª edição, o objetivo da igreja, o objetivo da comunidade é sermos conjuntamente unidos com Cristo. Sabe por quê? Porque eu preciso que tenhamos consciência de que você pode contar comigo e eu posso contar com você. É entender que se você quiser ir para o Egito, você pode gritar alto e nós como corpo ouviremos. O problema é que só queremos viver o corpo sem a cabeça, ou ter a cabeça sem o corpo. Se o seu papel é ser mão, valorize o pé, porque o pé pode te levar a lugares que tua mão não te leva. Mas se o seu papel é ser pé, não queira viver como mão, porque uma mão te conduz, busca, trabalha, exerce força que os teus pés não. Amanhã no almoço, coloca o prato no chão e pega a faca com o pé direito e o garfo com o pé esquerdo e corta a carne e coloca na boca para ver se funciona. É exatamente que aonde você é fraco, muitas vezes eu tenho capacidade de te ajudar, e aonde eu sou fraco, nós nos ajudamos. Quando nós somos separados do mundo, nós seremos como igreja, como comunidade. Se nós nos apegarmos de muito ao mundo, viveremos como o filho pródigo, que dissolveu, gastou tudo com seus amigos, mas quando precisou, estava só. Viver como igreja, viver separado do mundo, viver como a noiva do Cordeiro, é entender que nós somos um corpo, como unidade, vivendo na presença de Deus. Veja, Gênesis 12, versículo 10 a 20, vai dizer que o Senhor tratou com Abraão e trouxe ele de volta, e a Bíblia diz que ele fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar de onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Ei, Deus não vai te levar de onde você está, do teu erro, para a presença dele, mas Deus vai te fazer voltar pelo caminho, para você compreender e ser tratado por ele. O filho pródigo voltou no caminho dizendo, tentando experimentar, pensando: pai, pequei contra ti, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus jornaleiros.
não está bom. Senhor, Pai, me perdoa, eu gastei tudo. Só que quando o filho pródigo volta pelo caminho, ele volta sendo tratado de tudo aquilo que ele fez. O caminho de volta não é para te ofender, o caminho de volta não é para te machucar, o caminho de volta não é para te colocar para baixo, mas o caminho de volta é para tratar a tua alma na presença de Deus. Quando nós valorizamos o caminho de volta, entendemos quão valorizado deve ser a presença de Deus. Deus fez com que Abraão voltasse para o altar que outrora tinha feito entre Ai e Betel, para dizer assim: Abraão, não é o Egito, é Betel. Então Abraão segue para Betel. Em Gênesis 13, versículo 14 e 18 diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Gente, aqui está um dos altares mais difíceis, porque entre o segundo altar e o terceiro altar, Deus não se comunica com Abraão até que ele tenha se separado de Ló. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló cresceram, desenvolveram as suas riquezas, o seu gado, e começaram a entrar em conflito. E mesmo assim, Deus não se revela a Abraão. Abraão já ouvira a voz do Senhor. Abraão já tinha recebido as promessas do Senhor. Abraão sabia que estava indo na direção que o Senhor tinha ordenado, mas enquanto Abraão não havia se separado de Ló, Deus não havia falado com ele novamente. Muitos já se separaram do mundo, não estão mais no mundo, mas ainda carregam Ló consigo. Muitos ainda têm Ló ao lado, por amor, por pena, por responsabilidade, por vontade, não sei qual motivo, mas muitos de nós não levantamos o altar da comunhão. O que é? Eu me separo de Ló para que eu volte a ter comunhão com Deus. Eu sou crente, eu creio na palavra, eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu venho, eu dizimo, eu oferto, eu honro, mas eu ainda tenho Ló. Senhor, eu quero mais. Senhor, fala comigo. Senhor, anda comigo. Senhor, me permite estar em tua presença para andar contigo. Senhor, revela para mim a tua vontade, revela o teu caminho, revela a tua direção, revela o teu plano, revela para mim o teu cumprimento em minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou ser, não sei para onde eu estou indo. É simples, separa de Ló. Muitas vezes o que está nos atrapalhando na comunhão com Cristo é a nossa vontade de permanecer com Ló ao nosso lado. Deixa Ló ir. Veja, Abraão chegou para Ló: Ló, diz para que tu lado quer ir. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, no mínimo, tinha que ter sido inteligente. Ei, tio,
Se eu sou o que eu sou, se eu tenho o que eu tenho, é porque a tua bênção está derramando sobre mim. A promessa de Deus na tua vida está me alcançando. Vamos fazer o seguinte: os meus pastores são teus, o meu gado é teu, a minha riqueza é tua. Isso era o que Ló tinha que ter feito. Mas Ló não. Ló é egoísta. É por isso que você tem que se separar de Ló. Porque Ló tinha que ter feito assim: não, tio, escolhe primeiro, que o que sobrar é meu. Mas Ló disse assim: tá bom, tio, eu escolho primeiro. E Ló olhou as campinas verdejantes. É bom para o meu gado. O deserto árido não faz bem. Fica com a terra árida, tio, que eu vou ficar com as pastagens, as campinas. Vai para o teu que eu vou para o meu. E Abraão: tá bom, Ló, fica com o que é teu e eu fico com o que é meu. Mas Deus abençoe. Separar de Ló não é necessariamente desejar o mal para ele, mas é muitas vezes entregar o que aparentemente é melhor para Ló. É entender que entregar talvez o melhor para Ló é receber o melhor de Deus. Não é ser egoísta desejando tomar tudo de Ló, mas é simplesmente: Ló, toma o que é teu e eu fico com a presença, eu fico com a intimidade, eu fico com aquilo que a minha alma deseja, eu fico com Deus, eu fico com a minha relação, eu fico com a minha intimidade. Jesus falou bem assim: se não houver conflito com o pai, com mãe, com o filho, por amor de mim, não é digno de andar comigo. Jesus não deseja que você brigue com seu pai, que você brigue com sua mãe, que você brigue com seu filho, mas Ele está falando que a prioridade da nossa vida deve ser a sua presença. Eu não posso amar a minha família se eu antes não amar a Deus em primeiro lugar. Eu não aprenderei e não colocarei em prática o amor a eles se antes Deus não for a minha prioridade. Quem tem sido a sua prioridade? O que é que tem te separado da comunhão com Deus? É o mundo? Ou é aquilo que você carrega ao teu lado dentro da igreja? Veja, Ló segue, e para mim aqui, Abraão alcança um nível que eu particularmente não sei se um dia chegarei. Ló levanta um altar, o altar da adoração. Ló alcança aquilo que Deus procura: verdadeiros adoradores, aquilo que Abraão procura. Ló não está procurando ninguém. Veja, Abraão, ele tem um tempo de silêncio aqui entre o terceiro altar e o quarto altar. Entre o terceiro e o quarto altar, Deus cumpre na vida de Abraão a sua promessa que daria um filho a ele, Isaque. Veja, Abraão, ele edifica um altar, edifica o segundo, edifica o terceiro, mas quando a promessa se cumpre, Abraão se comporta como muitos de nós: Senhor, muito obrigado pelo cumprimento da sua promessa, Deus abençoe, e vira as costas para a presença. Começa a viver o prazer da família, o prazer da casa, o prazer da comunhão, o prazer do cumprimento da promessa, dos milagres, e a presença de Deus começa a se afastar. A promessa de Deus, a presença de Deus começa a se tornar mais distante, mais fria, mais longe, mais tempo espaçado. Chega um momento que Deus fala assim: Abraão, eu estou com saudade, Abraão. Abraão,
eu gosto da tua presença e você nunca mais me visitou. Veja, no primeiro, no segundo e no terceiro altar, Abraão teve a iniciativa de edificar um altar. Mas quando Deus sente falta da relação dele comigo ou com você, no quarto altar quem impede é ele. Abraão, eu quero mais um altar. Mas é um altar diferente dos outros, Abraão. É um altar que eu preciso e quero que você me entregue tudo. No primeiro altar, Abraão, você imolou um animal. No segundo também. No terceiro também. Mas agora, Abraão, eu não quero um animal, eu quero Isaac. Estamos dispostos a pagar o preço da presença? Queremos entregar, porque Deus quer você. Deus quer você. Deus quer você se debruçando na presença dEle. Deus quer que você se ajoelhe, se quebrante, tenha um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Deus quer e procura verdadeiros adoradores, e esses só são encontrados quando dão tudo a Deus. Meu pai, uma certa feita, contou um testemunho de um congresso que ele foi pregar. E toda vez que um pregador ia pregar, um missionário contava um testemunho antes. E ele contou, não sei se ele contou aqui, mas ele contou para mim, que o missionário que ministrou antes dele pregar, trabalha talvez ainda hoje, nas populações ribeirinhas ali da Amazônia. E ele andava de barco todos os dias para ir para a congregação, para evangelizar, para fazer o seu trabalho missionário. E uma certa feita estava a esposa dele e o filho dele no barco, e andava 5, 6, 7, 8, 10 horas para evangelizar. E uma certa feita ele estava no barco com sua família. Ele viu que o barco balançou, e o jacaré, em um salto, em um pulo, pegou o filho e desceu para a água. E ele disse que a briga dele não foi buscar o filho, foi para conter a esposa que queria buscar o filho. Ele tinha consciência que o seu filho havia sido levado. Como pai, eu não sei se eu consigo, mas no exercício do seu trabalho, a direção, a liderança quis tirar ele daquele local, porque aconteceu uma tragédia pelo seu serviço ao reino. E o missionário contou que eu não posso sair daqui, porque se Deus entregou o seu filho, como eu posso negá-lo? Como eu posso negar o meu que Ele me deu? Se eu tenho, é porque é dele. O altar da adoração é demais. O altar da adoração requer demais de nós. O altar da adoração requer darmos o nosso melhor e simplesmente aceitar. Porque por mais que tenhamos o nosso melhor, o melhor ainda é a presença de Deus. A presença de Deus é o melhor para nós. A vida é como um sopro, meus irmãos. Tiago 4,14 fala que a vida é como uma neblina que logo aparece e logo se vai. É melhor abrir mão do nosso melhor na terra, para que tenhamos o melhor na eternidade. Deus quer o seu melhor. Deus fala com Abraão: Abraão, eu quero Isaac. Gênesis 22, versículo 1 a 4.
Diz assim: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Veja, até então Deus havia mostrado a Abraão a terra que haveria de ser dado. Aqui Deus fala para Abraão que eu te mostrarei um monte que você prestará o sacrifício. Mas Abraão, erguendo os olhos, viu. Isso é intimidade. Deus não precisou mais ficar falando com Abraão aonde ele deveria ir. Simplesmente Abraão, em cuja presença andava na presença de Deus, sabia o destino que ele tinha que ir. Quem anda na presença de Deus não fica perguntando para qual direção, simplesmente vê e entende que aquela é a direção que Deus tem para a minha vida. Veja, Abraão, esse momento aqui reflete a maturidade que Abraão chegou. Uma maturidade na experiência, na intimidade, na relação com Deus. Abraão, quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, falou: posso eu fazer algo antes de falar com o meu amigo Abraão? O maior título que eu e você podemos ter é ser chamado de amigo de Deus. Qualquer título terreno que tenhamos, qualquer tipo de habilidade terrena que tenhamos, não se compara ao privilégio de ser conhecido como amigo de Deus. E Abraão encontra esse ponto de maturidade. Abraão, no caminho a Moriá, na subida, Isaque fala: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas cadê o sacrifício? Cadê o animal? O que será imolado? E Abraão fala: Isaque, filho, Deus proverá para si um cordeiro. E Abraão segue. Veja, Isaque não é um adolescente pequeno, um menino pequeno que não tem força. Segundo a tradição, diz que Isaque já era um homem formado, adulto, com força, com tamanho, com músculos. Isaque podia até dizer assim: a intimidade é tua, não minha. Deus pediu a ti, não a mim. Isaque podia ter rejeitado. Mas quando você vive uma vida de relacionamento com Deus, quem anda contigo não tem medo da direção que você anda. Veja, uma das mentes mais complicadas que eu tenho de compreender é a mente do meu pai. É sério. Eu fico mordido às vezes, Gabriela sabe. Às vezes meu pai fala algo, expressa algo, planeja algo que eu não concordo. E eu tenho direito. Mas eu aceito porque eu entendo a direção que Deus está dando a ele. Você está falando que você vai ser filho. Tá. Mas eu tenho vontade própria. Eu não faço simplesmente o que ele quer, mas eu faço aquilo que Deus faz na vida dele. Eu não vivo o que ele quer, eu vivo aquilo que Deus planeja através da vida dele. Eu não sou somente o que sou porque sou filho, mas eu entendo que eu busco que ser, eu quero ser o que sou, porque eu tenho nele o exemplo do que eu quero ser.
Você acha que Isaac concordava com tudo que Abraão fazia? A briga aqui é tão grande no ato de Abraão, que Abraão sai de casa e deixa Sara, e Abraão só volta depois do sacrifício para enterrar Sara, porque Sara morreu. Ele não volta para a mesma tenda de Sara, não. O sacrifício de Abraão, de Isaac, não foi só Isaac, mas também foi a relação de Abraão com Sara. É só ler depois que Abraão não voltou para a mesma tenda de Sara. Quando Sara morre, Abraão escuta e vem para buscar Sara, para enterrar na terra dos seus pais. Às vezes o que Deus requer de você vai muito além daquilo que está implícito que Ele te falou. Deus tem que me falar tudo, nem sempre. Deus é Deus, soberano, dono e criador de tudo, e Ele só revela a mim e a você simplesmente aquilo que Ele quer e deseja. E aí, Gênesis 22, 9 a 13 diz: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou a Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si mesmo um carneiro. Abraão fala com Isaac que Deus proverá para si um cordeiro, mas Deus proveu para Abraão um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu ali em holocausto, em lugar do seu filho. Veja, Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19 diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que lhe acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Veja, no tempo de Abraão não havia conceito de mortos voltarem à vida. Não tinha cumprimento, não tinha testemunho de ninguém que havia morrido e voltado à vida. Mas Abraão, ele entende que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Abraão, ele havia compreendido o cumprimento da promessa lá na frente. O sacrifício de Isaque prefigurava o sacrifício do unigênito Jesus na cruz do Calvário. Veja, Abraão tinha consciência de que eu sacrifico Isaque, mas eu sei, porque eu estou vendo lá na frente se cumprindo no Filho de Deus, que ele vencerá a morte e o meu filho pode ressuscitar. A intimidade de Abraão com Deus era tão grande que Abraão viu não somente o presente, mas viu o cumprimento da promessa de Deus para a humanidade. O altar da adoração levou Abraão a um nível de intimidade, que ele entendeu o cumprimento de Deus em sua vida. Ele entendia que eu posso sacrificar Isaque, mas eu sei que lá na frente, aquele que ressuscitou tem o poder para ressuscitar o meu filho. E aí, a Bíblia diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão
todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Abraão fala com Isaac: Deus proverá para si um cordeiro, e o cordeiro já havia sido dado antes da fundação do mundo. A intimidade de Abraão levou a compreender o cumprimento, levou a compreender o seu relacionamento, levou a entender que não basta somente viver uma vida de intimidade, mas é que, se for necessário, eu entregarei tudo. Se coloque de pé, por favor. É necessário compreender que Jesus quer a minha totalidade e a sua totalidade. Nesse momento, eu quero orar contigo, para aqueles que estão em uma vida inicial, para aqueles que estão diante do altar da comunhão, da separação, da adoração, para aqueles que desejam entregar tudo a Deus. Esse é um momento de entrega. É compreender que não termina hoje, mas se cumpre, se estabelece, e é um processo contínuo para a minha vida, para a minha mudança, para a minha transformação, para a minha santificação e o alcance da justificação em Cristo Jesus. Curve sua cabeça. Senhor Deus Pai que estás nos céus, estamos diante de Ti, Pai, para Te louvar, Te agradecer e Te engrandecer, declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor daquilo que somos e temos. Pai, hoje é o 4º dia, Senhor, de congresso. Se encerra o projeto, mas não se encerra o propósito, Senhor. Cada coração está quebrantado e contrito diante de Ti. Cada coração, Senhor, que está agora diante do Teu altar, Te entregando de forma integral e completa, Senhor. Recebe. Muitos de nós estamos sem compreender para onde devemos ir. Alguns estão olhando para Ai, para o velho eu. Outros, Senhor, ainda tem Ló ao lado. E outros, Pai, precisam de força e de coragem para Te entregar Isaac. Gera em nós, Senhor, um coração que ama a Tua presença acima de tudo. Gera em nós um coração consciente que quer a Tua presença. Gera em nós uma transformação, Pai, que ama a Tua presença. Gera em nós, Senhor, um coração que deseja viver em Tua presença. Assim Te louvamos e Te agradecemos em Teu nome. Amém e amém.